A MyPcards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a MyPcards. Oi, eu sou o Zub e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo, dessa vez um vídeo dos Olhos Azuis, um dos monstros preferidos no jogo, mas a versão dele ritual, que é o Dragão Max do Caos de Olhos Azuis. Esse deck inteiro é focado em usar o efeito dele de dar perfurante dobrado, em quebrar o campo do oponente, então é um deck que você vai escolher em segundo, para dar perfurante dobrado no oponente e vencer a partida com um único ataque com um único monstro. É um deck excelente para você subir na ranqueada, pois as partidas terminam rápido. Então vamos para a lista aqui para eu explicar cada monstro, cada card desse deck. Aqui vocês conhecem o Dragão Branco de Olhos Azuis, 3000 de ataque, 2500 de defesa. Usamos dois deles só para invocar aqui a versão dele Max do Caos, que é um monstro que tem muita proteção. Seu oponente não pode escolher esse card como alvo de efeitos de card, e além disso ele não pode ser destruído pelos efeitos de card do seu oponente, então ele só sai do campo por cartas que não dão alvo ou cartas que não destroem, então é um monstro difícil de lidar. Além disso, quando ele ataca o monstro em posição de defesa, ele causa o dobro de perfurante no oponente. Nossa missão aqui é colocar um monstro de 0 de defesa no campo do oponente, atacar com Caos Max e causar 8000 de dano nele. Para isso, como eu falei, a gente vai segundo, então a gente só usa de hand trap a Maxi, porque ela dá recurso para a mão. Toda vez que o oponente fizer uma invocação especial, você compra um card. Usamos aqui a Cavaleira do Pesadelo Corruptora Ibili, que o único efeito que a gente usa dela, a gente invoca ela por invocação normal, faz um Link 1 com ela. Temos vários Link 1 aqui no Extra Deck só para isso. Faz um Link 1 com ela, envia ela para o cemitério e quando ela é enviada do seu campo para o cemitério, ela se invoca no campo do oponente. Além de ter 0 de ataque e defesa, se tornando um alvo para o ataque do Caos Max, ela impede o oponente de fazer invocação especial, exceto monstros Link. Então ela pode ser um lock ainda se o jogo grindar bastante, mas a principal função aqui é colocar ela no campo do oponente, atacar com Caos Max e dar 8000. Temos também os Diabretiço, o Velaneco, o Talismandra e o Calilismo. O Velaneco você revela uma magia de ritual da sua mão para invocar ele e um outro Diabretiço do deck. E o Talismandra você revela um monstro de ritual da mão para invocar ele e um outro Diabretiço do deck. Quando os Diabretiços são invocados do deck, esses dois aqui, eles também têm um efeito. Esse aqui adiciona uma magia de ritual da mão quando ele é invocado do deck, e esse aqui adiciona um ritual para a mão. Então 2 de cada é o suficiente, porque usamos 3 Calilismo, que eu posso revelar ele da minha mão, descartar um card qualquer, inclusive ele mesmo, para invocar um Diabretiço do deck. Então se eu preciso da magia de ritual, eu vou invocar o Velaneco, e se eu preciso do monstro de ritual, eu vou invocar o Talismandra. Mas tem que ficar atento, porque se você não fizer uma invocação ritual no turno em que você ativar esse efeito, você vai tomar 2.500 de dano, então você tem que ter certeza que você pode tomar esse dano, ou certeza que vai fazer o ritual para não tomar. Outras enguines de ritual aqui, temos a Preparação de Rito. Eu ativo ela, posso adicionar um monstro ritual de nível 7 do meu deck para minha mão, e depois, se eu tiver uma magia de ritual no cemitério, eu adiciono a minha mão também. Então eu uso ela para adicionar o Calisma aqui, dando mais consistência para o deck. Também usamos um Enterro Extra Tolo, a gente paga metade dos pontos de vida, é um custo alto, mas é um efeito bom, é um efeito forte nesse deck, para enviar um monstro do deck adicional para o cemitério. Então a gente envia aqui Arauto do Arco de Luz, para adicionar um monstro de ritual ou uma magia de ritual do meu deck para a mão. Também temos aqui as magias de ritual, a arte do ritual avançada. Eu posso invocar por invocação ritual qualquer monstro de ritual, mas eu devo enviar monstros normais do meu deck para o cemitério, cuja soma do nível seja exatamente igual ao do monstro ritual que eu quero invocar. Então a gente envia aqui o Dragão Branco de Olhos Azuis diretamente do deck para o cemitério, para invocar o Dragão Max do Caos de Olhos Azuis. Aqui também usamos a Forma do Caos, que ela pode usar como tributo Dragão Branco no campo ou banir do cemitério para invocar o Caos Max. Então ela também utiliza o Dragão Branco que eu enviei para o cemitério para fazer o Caos Max. Então essas são as 3 magias de rituais que eu uso, que eu busco aqui com o Velaneco, com o Enterro Extra Tolo, enviando Arauto do Arco de Luz, e é o suficiente ter 3 aqui. Outra carta muito importante nesse deck aqui é a troca de criaturas. Como eu falei, nosso objetivo é colocar um monstro com 0 de defesa no campo do oponente, então
Depois que a gente usa os efeitos do Diabretiço, a gente ativa a troca de criaturas. Cada jogador seleciona um monstro que ele controla e troca o controle com o monstro do oponente. Nós escolhemos o Diabretiço, além de pegar o monstro do oponente, colocamos um Diabretiço no campo dele para atacar com Caos Max e causar 8.000. Então essa é a estratégia básica de deck, e como eu falei, a gente vai em segundo, então por isso temos várias tech cards aqui. Temos um Gamecial, porque eu só tenho um, talvez eu colocaria 2 de cada aqui, 2 Gamecial e 2 Gardala, mais um Gamecial e 3 Gardala também dá certo, principalmente que você pode enfrentar estátua de vento no meta, mas os Kaijus você invoca por especial da sua mão, tributando o monstro do oponente. E se eu tiver um Kaiju na mão, também posso invocar um por especial no meu campo. Mas geralmente isso aqui usamos para remoção de monstros do oponente, Kaiju ali tributando um monstro problemático e seguimos para nossa jogada. Além disso, que eles são de nível 8, pode servir como matéria de ritual usando a forma do caos aqui para os nossos Caos Max, que também são de nível 8. Raigeki para destruir os monstros no campo do oponente, Espanador de Penas para destruir todas as magias e armadilhas do oponente. Eu usaria no lugar dessas duas 3 Tempestades de Relâmpago. Se eu não controlar nenhum card, eu posso destruir todos os monstros em posição de ataque do oponente, ou todas as magias e armadilhas que meu oponente controla. Como eu falei, é um deck para ir segundo, então essa carta aqui é muito boa nesse deck, é muito forte. Se eu tivesse 3 cópias delas, eu usaria com certeza no lugar dessas duas. Mas essas duas aqui são ótimas também, ajudaram várias vezes, principalmente o Espanador de Penas da Arpia, que destrói todas as magias e armadilhas do oponente. Também temos o Pote da Extravagância, nós não importamos muito com Extra Deck aqui. Nosso único alvo no Extra Deck é a Arauta enviando com a Interrestra Tolo, e qualquer Link 1 aqui sai berço para enviar a Cavaleira do Pesadelo para o cemitério, para ela se invocar no campo do oponente. Então não importamos muito com o Extra Deck, só usamos para isso. Então Pote da Extravagância, bane 3 ou 6 do Extra Deck para comprar de 1 a 2 cartas, dependendo do tanto que eu bani. Se eu bani 3, eu compro 1, se eu bani 6, eu compro 2. Então Tempestade de Relâmpagos, como eu falei, se eu pudesse eu usaria 3. Chamado da Cova para proteger de Hand Traps, ou para remover alguma carta do cemitério do oponente também, mas geralmente e negar os efeitos daquele monstro, mas geralmente é proteção contra Hand Trap. E Droplet, Gota Proibida, para quebrar o campo do oponente. A gente pode ter vários descartes aqui. Kaiju sobrando na mão, Diabretiço sobrando na mão, troca de criaturas sobrando. A gente descarta tudo aí para escolher monstros no campo. Além de reduzir o ataque deles pela metade, os efeitos deles são negados e o oponente não pode responder dependendo do tipo de card que eu enviei para o cemitério. Se eu enviei monstro, ele não pode responder com monstro. Se eu enviei magia ou armadilha, ele não pode responder com magia ou armadilha. Então foi uma excelente carta para quebrar campo também. Como vocês puderam ver, a maioria das cartas que são para quebrar o campo do oponente, a gente vai segundo, invoca um monstro com 0 de ataque e defesa no campo do oponente, ataca com Caos Max e vence. De Extra Deck aqui, como eu falei, nosso único objetivo aqui é enviar Arauto do Arco de Luz para o cemitério com a Enterro Extra Tolo. Em raros casos, enviar NTs para destruir um card no campo do oponente, mas de resto, são monstros de Link 1 que precisam de um Cyberso, que no caso a Ibili, pra gente invocar só para enviar ela pro cemitério e ela ir pro campo do oponente. Então aqui, Link Discípulo. O Link Discípulo tem um outro papel nesse deck, que eu posso tributar um card para o qual ele aponta para comprar um card e devolver um card para o deck. Então ele pode ter sua função, às vezes sobra um Diabretiço na seta dele, a gente tributa esse Diabretiço, compra um card e devolve outro para o deck. Mas o Link de Volta, mesmo caso, só para enviar ela para o cemitério. O Recrutador Lanceiro também, só para enviar ela para o cemitério. A Cavaleira do Pesadelo, em alguns raros casos, para destruir alguma magia ou armadilha do oponente, o mesmo caso da IP. E esse aqui também é uma carta que o Transversionista Geon adora. Se eu tiver 2 monstros de efeito no campo, o que também, quando o meu oponente nega meus Ipcantation, às vezes eu invoco ele. Se esse card apontar para 2 monstros, eu posso trocar o controle desses monstros. Então eu troco o monstro meu pelo monstro do oponente, mais uma carta para colocar um monstro com 0 de defesa no campo de lá e atacar com Caos Max. Mas raramente a gente usa, é só em alguns casos mesmo. Quando sobra Kaiju no campo, aí a gente invoca ele para fazer mais uma troca. Então temos 3 cartas aqui para colocar o monstro no campo do oponente.
Então esse aí é o deck, agora vamos para os replays ali rapidinho. O primeiro replay eu vou mostrar para vocês ali onde eu salvei. Como eu falei, é um deck excelente para subir na ranqueada, você sobe muito rápido. Às vezes você perde pelo Brick, né, é um Blue Eyes, você sempre vai perder por um Brick em algum momento. Mas é um deck muito interessante. Primeiro eu vou mostrar isso aqui, onde eu mostro o combo, ou mostraria o combo se o oponente não desistisse. Vamos lá, contra um Thunder Dragon, vai começar o jogo aqui, eu mandei ele começar, é claro. A mão veio excelente, a mão veio a gota proibida para quebrar alguma coisa no campo dele. Já veio a magia de ritual para a mão, para eu revelar com Velanek, invocar o Talismã e buscar um monstro de ritual, troca de criaturas para trocar, e veio a Cavaleiro do Pesadelo Corruptora para mandar pro campo dele também. Então aqui vocês vão ver a estratégia do deck completa. É um Thunder Dragon, ele começou meio devagar, mas Thunder Dragon mesmo devagar já faz muita adição pra mão, vai fazer ali as jogadas dele, vai invocar um com águia, aí ele vai fazer o Colossus e passar. Colossus é o opressor, né, mas aqui a gente tá com Droplet, então a gente já vai dando a Droplet, descartando ali a Ibili que nós não precisa mais, porque a gente tem Velaneco e troca de criaturas. Eu revelei, ele deu Ash, mas aqui tudo bem porque a gente tem o Calismo na mão que faz a função do Diabretice, então eu vou invocar o Talismandra do mesmo jeito. Então Calilismo ali. O Calilismo ali agora vai ativar invocando o Talismandra vai adicionar um ritual. Eu vou usar a arte de ritual avançado usando como material o dragão branco do deck. Invocar meu Chaos Max e vou dar troca de criaturas para trocar o monstro dele pelo meu. Aí não tem mais o que ele fazer, ele vai desistir. Então essa é a estratégia do deck, trocar o monstro dele pelo meu e vencer o duelo. Agora aqui mais uma partida, vamos a mesma jogada aqui, vamos tentar fazer a mesma jogada aqui. Só que dessa vez não viemos com a mão tão interessante, porque a gente ou busca a magia de ritual ou busca o monstro de ritual. Então a gente não vai ter os dois na mão, mas vamos continuar a partida pra vocês verem como rolou. Ele tá com um deck de Cronomalha. Ele deu Maxi, mas eu vou jogar mais devagar aqui, deu Link Discípulo, aí ó. Você usa a Corruptora Ibili, invoca ela pro normal, faz a invocação Link, ela vai pro campo do oponente com 0 de defesa. Aí ele deu Ashe e complicou um pouquinho, né? Então aí a gente deu Enterro Extra Tolo, mandou Arauto pra mão e aqui a gente vai poder adicionar a magia de ritual pro próximo turno a gente ter o Chaos Max. Mas aí ele vai bater, sacrificou o monstro, pode acontecer isso. Bateu e passou. Agora sim a gente dá o Calismo, busca o ritual pra mão, buscamos o Chaos Max, dessa vez deu certo. Trocamos ali de lado, fazemos o Chaos Max. Chaos Max vai bater no Talismandra e acabar o duelo. Essa aqui é a estratégia básica do deck. De um jeito ou de outro você vai tentar acabar o duelo aí. E a principal partida aqui foi contra um VW, essa partida durou bastante. Aqui é pra mostrar o potencial do deck de quebrar o campo. Porque ele vai passar com o VFD, ele vai fazer Zeus e todas as vezes nós vai conseguir se livrar dessas cartas aí, quebrando o campo dele. Então aqui ele começou, né, eu mandei ele começar, ele vai fazer jogar de VW, fazer várias invocações para fazer Synchro 6, Synchro 9, Rank 6, Rank 9, então ele vai fazer aí várias invocações. Deixei ele jogar porque eu não tinha nenhuma resposta, minha única resposta na vez dele é a Maxi. Mas aqui a gente tá tranquilo, eu vi uma gota proibida ali, ele vai fazer a jogada, vai transformar aqui em nível 9 para fazer o Calamities, fez o Calamities, e aqui se ele desse o efeito do Calamities, eu respondia com a Droplet. Mas como ele esperou para ver o que eu tava, eu dei sorte, comprei um Kaiju, tributei o Calamities dele e prossegui minha jogada, mas é claro que ele ia ter muitas respostas aí, né, deu Maxi, foi absurda essa Maxi para ele. O jogo continuou, eu fui lá, invoquei, ele comprou um, eu adicionei, vou invocar o Chaos Max pela primeira, fiz a troca, mas ele vai destruir o monstro dele, então não vou poder fazer a troca, porque o oponente tem que escolher um monstro para trocar, então como ele destruiu antes aqui, ele não vai ter nada para trocar, então não vai ser trocado. Aí ele foi esperto, destruiu o Kaiju dele, que é meu na verdade, né, aí eu não posso trocar mais, aí a única opção aqui é fazer o Chaos Max e passar. Aqui ele vai fazer a jogada dele, bate 4.000, é claro, né, e passar.
Ele vai fazer a jogada dele de novo, ele vai fazer a jogada de Gaia. Vai me dar perfurante aqui também, vai me causar um dano considerável. Vai fazer Zeus, mas eu vou parar os Zeus dele graças a Droplet. Ele fez o Ptolomeu, acho que ele achou que ia poder dar alvo aqui, mas não pode. Ele não pode ser escolhido com efeitos, então todos os monstros do VW, com exceção do Zeus, dão alvo. Então tava bem difícil para ele se livrar aqui do Chaos Max. Ele deu Shen pra banir, as cartas foram enviadas pro cemitério. Como eu falei, deu Gaia, vai bater, eu vou tomar perfurante. Ele vai fazer os Zeus em seguida, mas eu vou dar Droplet naquele Zeus, negando os efeitos dele. Aí ele fez os Zeus. Ele vai dar o efeito eu vou esperar ele dar o efeito dos Zeus. Deu outra Maxi. O cara tava absurdo. Aí dessa vez aqui, invocamos aqui pra buscar outro Chaos Max. Vamos buscar outro. Ele deu Ash, não vamos buscar. Ó, pra você ver tanto que esse jogo foi grindado e como o oponente tava com um deck com tantas respostas e a gente conseguiu passar por ele ainda. Então ele deu Ash. Eu passei pra batalha e deu o efeito dos Zeus. Então vou dar Droplet descartando o monstro pra impedir que o Zeus dê outra resposta, dê outro ataque, dê outro efeito novamente. Então ele não vai poder responder mais. Aí eu descartei monstro. Negou o efeito dele. Como ele não pode responder porque eu descartei monstro, então ele fica inútil no campo. Ele vai até tentar dar de novo pra ter certeza, mas não pode. Aí eu fui e bati 2.500. Aí ele vai devolver os Zeus pro extra deck e vai tentar dar os Zeus de novo pela segunda vez. Aí ele vai fazer a jogada dele, mesmas jogadas. Foi lá, devolveu os Zeus pro extra deck. Ele vai fazer a jogada de Exceed, né, pra fazer os Zeus. Agora aqui, com o efeito aqui do Juju, ele vai devolver os Zeus pro extra deck. Ela devolveu, bateu, fez os Zeus. Agora sim ele vai conseguir limpar o campo com os Zeus, mas os Zeus de 3 matérias só, então tá tranquilo. Aqui demos muita sorte também, né? Ele deu Zeus 2 vezes e deu Calamity no jogo e na compra pote da extravagância. E esse pote aqui foi absurdo, a gente ativou e comprou o quê? Arte de ritual avançada e Chaos Max. Então a gente comprou mais absurdo ainda. Fizemos o Chaos Max, nosso segundo Chaos Max aqui. Jogador de Blue Eyes tem que ter um pouco de sorte também, né? Batemos nos Zeus dele de novo. E aqui ele fez a jogada dele para tentar quebrar o campo, mas ele não tinha mais nada o que fazer. Ele até devolveu os Zeus para os decks, mas não tinha como ele fazer mais Exceeds, porque ele já usou os 2 Exceeds que ele usa, que é o Calamity e o Exceed do VW. Ele usou o Ptolomeu, ele usou todos os Exceeds. Vamos ver aqui, ele usou o Ptolomeu, ele usou o Gaia, e ele usou o Calamities e usou o Exceed do próprio deck. Então ele não tinha mais nada, ele não tinha como fazer Exceed, mas aqui ele só estava enrolando para ver se negava o efeito do Chaos Max, o que não faz diferença nenhuma. Ele é 4.000 de ataque, mas ele não tem nenhum efeito ativado também. Ele fez a jogada dele ali, mas não tinha o que ele fazer mais. Ele só bateu e perdeu. Ele bateu e perdeu. Então aqui esse é o deck de Chaos Max, galera. O que vocês acharam? Comente aí embaixo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG para acompanhar todas as novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.